Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, nesse dia muito especial, dedicado à Santíssima Eucaristia. Quero agradecer você que está participando comigo e agradecer, sobretudo, aqueles que investem nesta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Agradeço aqui a Maria dos Santos Dias, que é de Monteiro, na Paraíba, que é nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização. Ela está pedindo aqui oração por ela e por toda a sua família. E também a Ana Nery da Silva Santos da Silveira, de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, que também é nossa nova sócia. Muito obrigado, que o Senhor Jesus te cumule de muitas bênçãos, de muitas graças. Muito obrigado. Agradeço também a Patrícia Aline Oliveira Santos, de Valinhos, São Paulo, participando aqui com a gente, colocando o seu pedido de oração. A Jaqueline Siqueira Dias, de Valinhos, muito obrigado, Deus te abençoe. José Antônio Gomes, de Sumaré, São Paulo, e a Dulce Borges, de Araras, São Paulo. Obrigado pela sua participação, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e a vida de toda a sua família. Anote aí o nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Nós sempre estamos aqui inteiramente à sua disposição. Mande o seu pedido de oração, se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui sempre para interagir. Estamos inteiramente à sua disposição. No programa de hoje, já disse, nós vamos falar sobre a Santíssima Eucaristia, falar sobre as nossas experiências com o Jesus Eucarístico, e para conversar sobre essas experiências, eu vou receber hoje aqui no programa a Lia Andriani, que é educadora, graduada em Arte, Educação e Teologia, e que vai nos ajudar a falar sobre a Santíssima Eucaristia e, sobretudo, falando das suas experiências pessoais. Lia, muito bem-vinda aqui no programa. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mesmo. Vamos muito sentar obrigada. aqui na nossa sala para a gente começar a nossa conversa. Estou vendo aqui que você é educadora, graduada em Arte, Educação e Teologia, orientadora e acompanhante dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, também é cantora, tem algumas composições a partir da experiência dos exercícios espirituais e há mais de 20 anos trabalha com jovens através da música, espiritualidade e projetos em parceria com o acadêmico. E também tem uma experiência marcante para contar para a gente aqui, que é a experiência que você viveu passando os 45 dias lá nos Estados Unidos, em Omaha, nos Estados Unidos, num campus jesuíta, participando da Eucaristia todos os dias e no frio, embaixo da neve. Então tem muita coisa para a gente conversar. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma grande alegria poder estar aqui. Lia, a gente quer começar falando das nossas experiências. Sim. Porque, apesar de, é claro, o participado tem que estudar teologia e você teve a oportunidade também de estudar teologia, mas nosso objetivo aqui não é divagar pelos conceitos teológicos, mas é falar das nossas experiências com aquilo que é o centro da vida de toda a igreja, que é a Santíssima Eucaristia. Primeira coisa, para a gente falar de experiência de Santíssima Eucaristia, experiência de Santa Missa, a gente fala da nossa participação. Bom, eu não podia dizer outra coisa. Como padre, eu participo da missa, rezo a missa todos os dias. Sim. Como é que tem sido a sua vida eucarística? O lugar onde você participa da missa, como é que é o seu contato com Jesus Eucarístico? A participação, além dos domingos, né, que é muito importante, eu acho que é uma oportunidade de participar com a família. Durante a semana, pelo menos uma vez na semana, o desejo era efetivamente que fosse todos os dias, né? Tive essa oportunidade no mês de janeiro de poder realmente todos os dias. Mas, acima de tudo, ao menos uma vez, o final de semana, no domingo, é um momento de parar no dia do Senhor e, junto com a família, poder estar na presença de Jesus Eucarístico. Você é casada? Há 30 anos, mãe de 2 filhos. Que idade tem os seus filhos? Tenho um filho de 29 anos e uma filha de 22 anos. Agora, você tem uma experiência na área da teologia. Tem algo que algumas pessoas dizem assim, quando a gente começa a estudar, sobretudo dizem isso pra gente quando a gente entra no seminário, né? Sim. Olha, cuidado, viu, porque você vai começar a estudar demais, estudar filosofia, estudar teologia, cuidado para você não perder a fé. Porque algumas pessoas têm esse conceito, né? Quanto mais você estuda, mais racional você fica, mais distante da fé. E geralmente dizem isso para os seminaristas mesmo. Porque a gente vem de onde? Vem da comunidade, de uma vida piedosa, participando dos grupos de jovens, ajudando na liturgia, dizer, cuidado, você começa a estudar filosofia e teologia, aí você se distancia da fé e perde a fé.
Alguns dizem até, cuidado para você não perder mesmo a fé. Você teve a oportunidade de estudar teologia. Sim. O que veio primeiro, a sua parte de arte e educação ou a teologia? Arte e educação. E depois você estudou teologia? Na verdade, eu comecei pela arte e educação, aí tive uma experiência de fé muito interessante, que foi me conduzindo para trabalhar com um grupo de jovens, e aí o desejo de fazer teologia para que fundamentasse a experiência que eu estava vivendo. Quando você conheceu mais a partir da teologia, o que aconteceu na sua vida? É muito interessante porque a teologia me abriu uma possibilidade, um outro canal, porque até então sempre tive uma sensibilidade muito grande, até pela questão da música, pela questão da arte. Mas a partir do momento em que a porta da razão começou a se abrir, o outro lado se juntou àquilo que era só sensível. E aí, como é importante você dialogar para perceber o contexto, a intenção do autor, e você vai aprofundando numa temática que até então é só sentida. E aí você vai convergendo e tudo se integra. Mas não atrapalhou a sua vida de fé? Pelo contrário. Para mim, a partir do momento que eu comecei a fazer teologia, eu mais me encantei, mais mergulhei no mistério. E foi muito interessante porque tive uma experiência de fazer uma teologia que fosse numa linha mais ecumênica, que tivesse a possibilidade de conhecer outras estradas do cristianismo, para que pudesse confrontar da minha casa. E tive contato com algumas outras igrejas cristãs que foram me dando ainda mais a minha identidade diante da Eucaristia, diante de toda a igreja, de toda a tradição. Então, isso foi muito importante nesse Agora, caminho. a experiência que você viveu antes de caminhar para a teologia, isso foi marcante na sua vida? Foi fundamental para você ter o interesse de se aprofundar mais? Foi a partir dos exercícios espirituais, né? Porque os exercícios espirituais é uma metodologia de oração que ajuda você a mergulhar, vencer a si mesmo para ordenar os afetos desordenados, e a partir da experiência você vai encontrando a vontade de Deus. Os exercícios espirituais, porque talvez alguém está em casa acompanhando agora e falou, o que é isso? É baseado no ensinamento de Santo Inácio. De Santo Inácio de Loyola. É uma metodologia de oração, que são exercícios tais quais o exercício físico, mas são exercícios espirituais, através de orações, a partir do texto sagrado, e você vai conhecendo numa dinâmica de um itinerário, você vai mergulhando na sua experiência de fé e na experiência de Jesus, caminhando com Jesus, e você vai encontrando essa vontade de Deus na sua vida. Eu quis começar falando dessa experiência de fé e depois a experiência que te encaminhou para um pensamento mais elaborado no ramo da teologia, por conta exatamente dessas questões que eu apresentei, que as pessoas, quanto mais você estuda, talvez você corre o risco de se distanciar da fé, se distanciar daquilo que é essencial, porque quando a gente fala de Eucaristia, nós estamos falando de mistério. Exato. Algo que a gente tenta explicar, mas é um mistério de fé. Então, quando você se aprofunda, você tem a oportunidade de conhecer mais pela tradição da igreja, por aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta, mas a gente não pode perder o ponto de vista da experiência pessoal, o ponto de vista daquela fé sincera, como a fé das crianças. A gente vai ver um VT que nos ajuda a compreender um pouco isso, como é que é a sensibilidade para acreditar na Santíssima Eucaristia. Quem está em casa vai acompanhar com a gente agora, e em seguida a gente vai comentar as nossas impressões sobre a necessidade de crer na Santíssima Eucaristia, mas a partir de uma fé simples e humilde. Então, vamos acompanhar juntos. Um dia, alguém levou algumas crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos não queriam que o mestre fosse incomodado e tentaram impedir. Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam. Porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Em verdade, eu digo a vocês, quem não receber o reino de Deus como um desses pequeninos, nele não entrará. Mas o que será que Jesus quis dizer com isso?
acolher o reino de Deus como uma criança é acolher a mensagem de Jesus com o coração de criança, aberto, transparente e com confiança. Nesta quinta, a igreja celebra o Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo. É a festa que celebra o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e o sangue de Jesus Cristo. O mistério eucarístico é a doação que Jesus faz de si mesmo, nos revelando o amor infinito de Deus. Na última ceia, ele nos deixou uma das provas de que está sempre conosco, constatada na celebração da Santa Missa. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, o partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo: Tomem todos e comam. Este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Em seguida tomou o cálice, agradeceu e deu a eles, e todos dele beberam. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado em favor de muitos. Depois que foi feita a transubstanciação, quer dizer, depois que o Espírito Santo fez a transformação, agora só mesmo pela fé. Eis o mistério da fé, quer dizer, eis aí o corpo e o sangue de Jesus, quer dizer, eis aí a vida. Já entendemos que para entrar no reino dos céus temos que ter o coração puro como de uma criança. Mas explicar o mistério da Eucaristia para elas não é tarefa fácil. Quais serão as principais dúvidas? Muitas dúvidas em relação a Deus, Jesus, em relação à Eucaristia mesmo, como que pode conter naquele pão Jesus, né? E muitas histórias engraçadas também, até em questão do sabor. Eles ficam querendo saber como é que é o sabor da hóstia. É muito engraçado. Se eles vão tomar vinho na primeira Eucaristia. A catequese se inicia na família. Isso é importantíssimo a gente dizer. A família é fundamental para que a gente tenha essa continuidade da catequese, né? E ao longo da vida ele vai amadurecendo como pessoa e também como cristão. Um coração puro como o de uma criança. Quanto menos racional formos, mais fácil será de entender o mistério da Eucaristia. Essa é a mensagem. Pois é, você acompanhou aí essas expressões maravilhosas a partir da criança, a partir das explicações que o sacerdote fez para você, que traz um sentido sobrenatural, mas para aquilo que é necessário ter uma simplicidade de fé para acreditar. Eu volto àquela questão de dizer assim, quanto mais você estuda, mais você se distancia do mistério, porque alguns teólogos dizem assim, que teologia verdadeira se faz de joelhos. É verdade. Até porque o caminho da razão é um caminho árido, você precisa efetivamente ter um esforço. E por isso que eu acho que é tão importante não desprender disso, né? De que forma em que esse estudo não vai te distanciando desse mistério. Você tem que ter essa experiência, né? Continuar no processo, porque tem uns momentos difíceis. Mas as pessoas que estão em casa não precisam ter medo de ler os documentos da igreja, de se aprofundar, nada disso, que não... Isso é um mito, né, que distancia. É um mito, pelo contrário, é muito importante para que a gente possa entender as razões, né, e aprofundar no que efetivamente, no significado, no tema,
né? Se a gente olhar todo o caminho para chegar na Eucaristia, pegando mesmo na estrutura da missa, né? Todo o processo para que chegue no ápice da Eucaristia, entender o que significa Jesus como alimento, né? Alimento que se transforma em mim, né? Eu sou o alimento que eu como, né? O que representa essa presença de Jesus em mim? Então, eu acho muito importante estudar, é muito importante para que a gente possa dialogar com o documento, com a razão, é muito importante. Então você não precisa ter medo de se aprofundar, porque a gente já há muito tempo fala disso, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Pois é. Então, se você ficar assim, distante do conhecimento, claro, você vai amar, mas olha, quando a gente conhece mais a igreja, eu sou sacerdote, vou completar 12 anos de sacerdócio, eu nunca questionei a minha fé. E aquilo que as pessoas dizem assim, você vai estudar filosofia, vai estudar teologia, cuidado, eu sempre levei em consideração a experiência primeira que eu vivi. A experiência que eu vivia lá na minha comunidade. Quando eu comecei a participar da Eucaristia, da catequese, para mim aquilo era tão importante que eu ia às quartas-feiras, às 3 horas da tarde, eu ia na catequese. Depois, eu queria tanto aprender mais que eu ia no sábado também com a outra catequista. E isso para mim foi marcante, foi eu descobri a minha vocação. Eu não entendia muita coisa naquele período, eu tinha 8 anos de idade. Mas aquela experiência primeira foi marcante para o que eu vivo hoje. Porque senão se perde mesmo. Se você não tem base, você acaba se perdendo. Agora, você tem uma base, e essa base para nós é fundamental, porque é centrada na Santíssima Eucaristia. Agora, quero que você fale para mim dessa experiência. Como é que foi essa experiência? O que te levou para os Estados Unidos para ficar 45 dias num campus jesuíta? Não foi objetivamente para participar da missa todos os dias, foi uma consequência isso? Eu fui para fazer um curso de inglês, né? A proposta era que eu pudesse mergulhar num tempo intensivo, num curso de inglês acadêmico, e que pudesse me propiciar uma rapidez no aprendizado da língua. Então, eu fiquei, durante esses 45 dias, no processo de estudo. Fiquei sozinha, a temperatura mais alta que eu peguei foi menos 8 graus, a mais baixa foi menos 22. E nesse processo eu fiquei dentro do campus, na universidade, que é jesuíta, e tinha missa diária às 7 horas da manhã, que era à noite, porque amanhecia o dia depois das 8. E muitas vezes estava nevando. Então, um jeito de treinar, eu vim, ao longo do processo, comecei a fazer as minhas orações em inglês, para que eu pudesse ir tentando usar o outro hemisfério do cérebro e pudesse também experimentar algo diferente. E aí, a partir daí, todos os dias, tinha a celebração eucarística e eu ia às 7 horas da noite, embaixo da neve, escuro, na Eucaristia. E eu rezava antes o Evangelho para ver se eu conseguia entender na hora da homilia. E foi muito interessante, porque em alguns momentos eu conseguia entender o que o padre dizia e aí conectava com o meu sentimento. E na hora da Eucaristia, apesar do sabor ser um pouco diferente do vinho e da hóstia, né, consagrada, o sabor, a farinha é outra, mas naquela hora a minha experiência de sentir a conexão com Jesus ali me trazia assim um alento tão grande, uma presença tão forte de Jesus, que foi o meu alimento nesses 45 dias, longe da minha família, estudando 6 a 8 horas por dia. Então foi um momento assim muito difícil, de deserto, que muitas vezes Deus falava comigo em outra língua que eu não entendia. E na Eucaristia foi onde efetivamente eu pude perceber essa unidade, essa presença de Jesus, numa experiência até de Pentecostes, eu entendia na minha língua, né? Ele estava presente em mim. Então isso foi uma experiência muito. Por isso que a gente usa essa expressão, apesar de a gente não aprofundar aqui o documento, mas a igreja vive da Eucaristia. Eu me lembro que, nas vezes que eu já fui aos Estados Unidos, eu preferia também todos os dias participar da missa em inglês. Bom, deveria presidir a missa todos os dias, mas eu não tinha condições,
Primeiro que o meu inglês dá para falar o how are you e olha lá. Então eu ia participar da missa no meio do povo. E até fazia questão de ir vestido bem normal, assim, para ninguém me identificar como padre, para não correr o risco de que me chamassem para frente, porque eu não ia saber me comunicar. Mas essa unidade tão perfeita que a gente encontra na Santíssima Eucaristia é algo extraordinário. Eu refazia as minhas forças quando pela manhã eu ia à Santa Missa, ninguém me conhecia, mas eu sabia que ali ia me alimentar da palavra, ia me alimentar da Eucaristia, é a experiência que marca a nossa vida, né? A gente vive, tem uma necessidade de se aproximar de Jesus Eucarístico. Ué, tá bom o papo, mas a gente tem que dar uma pausa aqui nesse bloco. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu quero que a Lia continue contando para nós as experiências, porque estas ficam marcadas na nossa vida. Vou para o intervalo, já já eu volto.